Neste vídeo eu gostaria de falar sobre um homem, um político que aparece nas páginas do Novo Testamento e principalmente ele é destacado porque cruzou o caminho do Senhor Jesus e este homem é Pôncio Pilatos. A forma latina do nome Pilatos é Pilatus. A gente lê Pilatos ou no final, mas latina seria Pilatus, o final, cujo significado é incerto, embora alguns pensem no possível sentido de armado com dardo, seria um dos possíveis significados do seu nome, mas também pode haver uma alusão ao pilos, uma capa de feltro, emblema de um escravo liberto. A palavra Pôncio, por sua vez, pode estar associado ao vocábulo ponte, ou então a quinto. Será ele um quinto filho? Na verdade, porque ele foi assim chamado, permanece um mistério. Se Pilatos deve ser associado à ideia de dardo, então é perfeitamente possível que ele pertencesse a uma família militar romana. Um construtor de pontes é alguém que resolve problemas, pelo que alguns têm pensado que um diplomata poderia ser chamado assim. Por essa razão, ou o próprio Pilatos, ou alguém de sua família pode ter sido chamado por esse nome devido a esse motivo. Pilatos foi procurador romano da Judéia, de Samaria e de parte da Idumeia entre os anos 26 e 36 depois de Cristo. Os historiadores só falam sobre ele em conexão com seu trabalho na Palestina e com sua relação com o Senhor Jesus. Com base nessa circunstância, pouco se sabe a respeito dele, excetuando essa pequena fase de sua vida. Ele teve a má sorte de ser o procurador romano que condenou Jesus à morte. Assim sendo, ele perdeu uma tremenda oportunidade de fazer justiça, porque agiu de modo pragmático e egoísta. Ele teve um grande movimento em suas mãos e poderia ter sido um herói até hoje, até nos dias de hoje, em defender Cristo, fazer justiça, pois ele estava ali para isto. Porém, não foi um homem bastante grande para a ocasião. Apesar da ajuda extraordinária do sonho de sua esposa, ele foi um covarde. E como todo homem, um orgulhoso e egoísta. Fora a parte de seu trato com o Senhor Jesus, podemos respingar alguns poucos fatos acerca de Pilatos, da parte de vários autores, como o historiador Joséfo, Filo de Alexandria e Eusébio. Ele foi o responsável pela paz na pequena área que governava e precisou enfrentar muitas dificuldades em face das contínuas agitações criadas pelos judeus. Não obstante, ele agradava aos seus superiores, procurando impor a adoração aos pendões ou águias romanas, como se fossem deuses, embora os judeus jamais se sujeitassem a isso, razão pela qual Pilatos retirou esses pendões. Pilatos residia em Cesareia, no palácio de Herodes, mas ao tempo da Páscoa, cerca do ano 29 depois de Cristo, ele tinha ido a Jerusalém, sem dúvida alguma temendo que houvesse agitações populares naquela ocasião festiva. De fato, houve dificuldades. Jesus estava ali acusado pelos judeus. O relato dos evangelhos apresenta Pilatos como um tipo débil, que procurou fazer o que estava a seu alcance para livrar a Jesus da morte. Mas, não tendo nervos para enfrentar os líderes judeus, finalmente preferiu agradar a estes, cujos corações só desejavam sangue, ainda que reconhecesse a inocência de Jesus. Você pode verificar isso em Mateus capítulo 27, versículo 18. Depois do evento que passou com o Senhor Jesus em seu julgamento e morte, finalmente, porém, Pilatos foi demitido de seu ofício,
após um massacre de samaritanos que estavam ocupados em uma inocente missão religiosa. Não se sabe, porém, como Pilatos terminou os seus dias. Lendo Mateus no capítulo 27, os versículos 1 e 2, encontramos as seguintes informações. Eu vou ler esses versículos para que você tome conhecimento. Se você já leu, vai lembrar-se deles. E chegado amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Pela história antiga, compreendemos que o Sinédrio não tinha autoridade de executar quem quer que fosse. Não obstante, seus membros tinham meios de forçar essa punição capital por parte dos romanos, e os judeus devem ter se livrado de muitos hereges, como eles diriam, e outros adversários religiosos apresentando alguma acusação contra eles que levassem os romanos a estender a mão e executá-los. Pilatos tinha a autoridade de impor a pena capital, autoridade essa que lhe era conferido por Roma. Jesus fora amarrado antes de ser conduzido à presença de Pilatos, embora essa informação não seja dada pelo Evangelho de Mateus. E é provável que durante o inquérito diante de Caifás, as algemas, Caifás era o sumo sacerdote, onde o Senhor Jesus também compareceu. Então aí temos os religiosos, Caifás, ele foi sem algemas diante de Caifás. Ele tivesse, possivelmente eles removeram. Mas que quando Jesus foi levado à presença de Pilatos, as cordas tivessem sido postas, pois registrado em alguns evangelhos. Pilatos era um péssimo juiz para opinar sobre um caso como aquele, pois era um inadequado representante de Roma. Era um pragmatista egoísta. Para ele, justiça era determinada de acordo com o que fosse expediente no momento. Não esperava a orientação de Deus e nem se aconselhava com quaisquer conselheiros. Só se interessava em continuar em seu ofício e dispôs-se a sacrificar a vida de Jesus, porque isso agradaria aos judeus. Porquanto já tivera muitas dificuldades com esses judeus, por outros motivos. De fato, nos anos que se seguiram, encontrou ainda maior dificuldade para controlá-los. Pilatos era procurador desse território, a Judéia. A residência comum dos procuradores ficava em Cesareia, à beira-mar, mas durante o período da Páscoa, ordinariamente residiam em Jerusalém, juntamente com um destacamento militar, a fim de preservar a ordem durante as festividades judaicas, que normalmente havia confusão. Um procurador era um oficial da classe de cavalaria, encarregado de alguma das províncias imperiais menores e que ficava em seu ofício durante o tempo que o quisesse o imperador. Não sabemos com certeza se Pilatos estava sujeito ao legado da Síria ou se era diretamente responsável diante do imperador de Roma. Houve ocasião em que Pilatos teve dificuldades com seus súditos judeus, por ter feito entrar tropas romanas em Jerusalém sem remover as suas insígnias, ou seja, o medalhão com a efígie do imperador, que era, naqueles dias, adorado, e os judeus se revoltavam com esse tipo de idolatria, o que era considerado uma idolatria pelos judeus.
De outra feita, ele se apossou de fundos do templo a fim de construir um aqueduto. Isso causou tremendo furor entre os judeus. Sua brutalidade ao esmagar uma pequena insurreição em Samaria é o que levou à queda. A nomeação para governar a Judéia, sem dúvida, era considerada uma tarefa pequena pelos romanos. Pilatos tinha pouca autoridade e, apoiado nela, escudado nela, apoiado nela, cometeu o maior de todos os crimes da história. Shakespeare descreveu o seu tipo. Ele descreveu o tipo de Pilatos. Ele disse: homem muito orgulhoso, revestido em pequena e breve autoridade, mais ignorante daquilo que tinha mais certeza. Essas são as palavras de Shakespeare. Algumas obras apócrifas apresentam Pilatos sobre melhores luzes do que o fazem os evangelhos canônicos do Novo Testamento. Assim, para explicar o evangelho de Pedro, que é um evangelho apócrifo, não faz parte da Bíblia, lembrando que você não encontrará esse livro na sua Bíblia, o Evangelho de Pedro, pois é um livro apócrifo. Então, nesse Evangelho de Pedro, o Evangelho de Pedro procura exonerá-lo, tirar a culpa dele, ao mesmo tempo em que põe toda a culpa sobre Herodes e os judeus. A igreja abissínia ficou bem impressionada com esse material espuro. Em alguns lugares do Oriente, Pilatos é até elogiado, havendo um dia festivo em honra a ele. A igreja capta observa o dia 25 de junho como o dia que celebra Pilatos, e ali ele é considerado santo e mártir. Imagine só você isto. Mas, a parte desses exageros e avaliações anti-históricas, Pilatos é mencionado no Credo dos Apóstolos, onde simplesmente podemos ler que Jesus foi crucificado sob Pôncio Pilatos. O livro Acto Pilati, em latim, assevera que sua esposa veio a tornar-se cristã. E há um dia festivo que a honra na igreja grega e na igreja abissínia. Filo, que é um historiador, não foi capaz de achar qualquer coisa boa para dizer sobre Pilatos. Ele descreve ele como um homem rígido, brutal e teimoso, iracundo, desprezador, dado a aceitar subornos e a subornar, homem violento e ultrajante, envolvido em assassínios e assassinatos que nunca foram julgados, embora tudo isso pareça um exagero com finalidade política. O Novo Testamento, por sua vez, assinala-o como um pragmático de espinha mole, um cético, um homem que perdeu uma notável oportunidade na presença do Senhor Jesus em fazer justiça, devido à sua acomodação política. Vitélio, governador da Síria, depôs Pilatos, e com muita razão, ordenando-lhe apresentar-se em Roma a fim de responder às acusações. Não por causa da crucificação do Senhor Jesus, mas por outros feitos hediondos que ele cometeu. Isso pôs fim ao seu período de 10 anos como procurador. Tibério faleceu em 16 de março do ano 37 d.C., antes que Pilatos chegasse a Roma. E ao que parece, por causa desse importante acontecimento, o acontecimento menor de submeter Pilatos a julgamento nunca foi levado a efeito. As tradições dizem que ele foi banido para Viena, na Gália, onde finalmente teria cometido suicídio, mas os historiadores não têm certeza quanto ao valor dessa informação. Eusébio, outro historiador, reitera essa informação, embora não disponha de meios
para julgá-la. Então, para concluirmos este vídeo, eu vou dizer algumas coisas sobre a esposa de Pilatos. Não temos muita informação. A história secular informa-nos de que a esposa de Pilatos chamava-se Cláudia Prócula. O trecho de Mateus capítulo 27, versículo 19, diz que ela teve um sonho em que advertia seu marido acerca da inocência de Jesus, instruindo a não ter nada a ver com ele. Porém, Pilatos não deu ouvidos à esposa. Pilatos não se mostrou à altura da ocasião. Orígenes, Crisóstomo e Agostinho, que são crentes que viveram nos primeiros séculos, atribuíram o sonho a Deus, esse sonho que a esposa dele teve a Deus. Já outros, como Inácio, Bede, Bernardo e Eliande, atribuíram este sonho ao diabo. E outros, como Huerte e Mayer, falaram sobre a naturalidade dos sonhos e o poder dos mesmos para revelar coisas significativas. Uma outra pessoa, chamada Kapstock, oferece-nos uma curiosa interpretação, dizendo que foi Sócrates, não sei se você já ouviu falar, que apareceu a Cláudia Prócula, porquanto ele e Jesus sofreram julgamentos injustos e distorcidos. Mas é ainda mais curioso que foi essa mulher pagã a única a levantar-se para defender a Jesus naquela sua hora crítica, ou talvez o seu marido. Foi uma mulher pagã que levantou um único grito em prol da justiça. Por causa desse seu ato de coragem e com base em tradições posteriores, as igrejas gregas e Abissínia declararam que ela se tornara cristã, considerando-a santa e atribuindo-lhe um dia de festa. Não dispomos de meios para ajuizar a exatidão das tradições que inspiraram tais opiniões. Portanto, o que a gente sabe e o que talvez devemos ficar é com o registro da Bíblia. E cada salvo na eternidade, sem dúvida, vai saber se ela foi uma pessoa realmente que se converteu a Cristo, pois estará no céu com todos os outros crentes. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.